Fala galera, beleza? Tio Valtinho na área mais uma vez aqui com vocês. E hoje aqui com a parceria do meu amigo Danley, traduzindo aí para Libras, né? Toda a aula de matemática, todas as aulas do KPE, a equipe aqui de Libras está dando esse suporte, show de bola. E lá atrás dos bastidores das câmeras, estamos com o Robertão da transmissão, meu querido. Robertão, galera, que está aqui no terceiro ano do EducaPE conosco. EducaPE ano 3. E você, fera do ensino médio, que vem conosco desde a primeira série do ensino médio, segunda série, agora no terceiro ano, terceira série, você é fera Enem. Já parou para pensar nisso? Você está no ano de se submeter àquela avaliação que deixa todo mundo nervoso, preocupado. Galera, mas você que vem aqui conosco desde o primeiro ano, não está muito ansioso por essa prova, porque você está se preparando todos os dias, você está tendo aulas aqui constantemente conosco, no EducaPE, na tua escola agora que voltou presencial, tendo aí a oportunidade de se preparar melhor ainda do que a galera do ano passado, que ficou ali um pouquinho presencial, um pouquinho online, não é verdade? Ano de pandemia, a gente vai se reinventando. Robertão, ano 3, né, Robertão? E hoje, terça-feira de carnaval, nós não estamos na folia, estamos aqui para investir no teu projeto de vida. Então você, professor, você estudante que está recebendo o link dessa aula agora, ou está vendo essa aula agora ao vivo pela TV, vem comigo, vem comigo, vem comigo, compartilhe essa aula para muito mais pessoas terem acesso a essa informação, show de bola. Robertão, tela geral, eu tenho a aula de hoje com o seguinte tema: distância entre dois pontos, parte 2. E a nossa expectativa de aprendizagem aqui do currículo de Pernambuco é a seguinte: temos que resolver e elaborar problemas envolvendo a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Olha só, na última aula nós vimos o probleminha 3. Iniciamos, mas não concluímos. Você lembra bem? Então a gente tem aí um probleminha 3 que traz para a gente exatamente uma seguinte situação. E hoje eu combinei com ele, Danley, para ele vir aqui todo uniformizado, igual ao jogador Pelé, camisa 10. Danley, vira de costas aí para o pessoal ver você participando do jogo. Isso aí. Fica paradinho para fazer o print. Não, olhando para a parede verde. Isso. Não, olhando para verde. Aê! Então, olha, Danley acabou de mandar a bola para Pelé e Pelé vai mandar a bola lá no ponto B, de coordenada 14 e 9, beleza? Observe o que vai acontecer aqui com o nosso texto. Durante uma partida de futebol, um jogador faz um lançamento rente ao gramado, deslocando a bola da posição A, 8-3, até a posição B, 14-9. A bola é alcançada pelo atacante, que finaliza e marca um gol para a sua equipe. Meu povo, sabendo que a bola percorreu sua trajetória em linha reta, qual a distância percorrida por ela durante o lançamento? Percebeste aí, Roberto, na transmissão? Danley fez aí toda a tradução para Libras e a galera acompanhou. E aí eu tenho dois pontos. O ponto A com coordenadas 8 e 3, olha, o ponto A com coordenadas 8 e 3 e o ponto B com coordenada 14, 9. Corta para mim, por gentileza. Aqui eu já coloquei os dois pares ordenados. Na tela geral, vai lá, Robertão. Eu tenho essa simulação aí. O camisa 10 vai tocar a bola até o ponto B, onde Danley vai receber e vai fazer o gol. Vira aí, Danley. Vira aí, Danley. Correndo, bateu, gol. Vem pra cá. É muita onda, é muita resenha, é muita resenha. Então, galera, eu preciso calcular a distância no plano cartesiano entre os pontos A e B. Para calcular essa distância, você lembra que a equação é essa aqui, ó. Distância entre os pontos A e B será dado por raiz quadrada, olha só, variação de x ao quadrado, olha, 14 menos 8, vou colocar aqui, ó, 14 menos 8 ao quadrado, sinal de mais, 9 menos 3, olha, 9
menos 3 ao quadrado. Vou complementar aqui a minha raiz. Então, na hora que eu faço esse cálculo, você vai exatamente chegar na resposta equivalente à distância entre os pontos A e B. Se você está assistindo essa aula agora pelo YouTube, trava a tela, dá uma pausa aí e tenta responder. E se você está comigo ao vivo, é ao vivo, Robertão. A gente vai resolver junto aqui, tá certo? Gostou da ideia? É, show de bola. Vamos lá. Então, meu povo, 14 tirando 8, eu vou encontrar aqui resultado. Muito bem, 6, não é isso? Então, a distância entre os pontos A e B será dado por 6 elevado ao quadrado, mais 9 menos 3, também dá 6, que está elevado ao quadrado. Beleza? Então, observe que aí eu tenho 6 ao quadrado igual a 36. Distância entre os pontos A e B será dado por 36 mais 36. Resultado disso, 72. Então, a distância entre os pontos A e B será igual à raiz quadrada do número 72. Meu povo, existem várias maneiras de você representar esse resultado aqui, tá bom? Primeiro resultado é quando você pega esse valor e percebe que ele não tem raiz quadrada exata. Aí, o que você faz? Você pode fazer uma fatoração do 72 e tem que escrever ele na forma simplificada, beleza? Assim, ó, pega o 72 e faz o seguinte, 72. Vamos dividir por 2, dá 36. Divide por 2, dá 18. Divide por 2, dá 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. Então, meu povo, cada par de números que eu tenho dessa fatoração, eu vou tirar esse par de números do radical. Assim, vê. Você percebe que aqui eu tenho um par de números 2, dá 2 ao quadrado. Então, se eu tenho ali 2 ao quadrado, olha como fica aqui na minha distância entre os dois pontos. Distância entre A e B. Fica assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, beleza? Observe que eu tenho mais outro par numérico aqui, ó, que é o 3. Vou colocar ali o 2 antes, só para você perceber que esse 2 está sozinho, ó. Vou colocar ele aqui e aqui o 3 ao quadrado. Percebeu? Olha só. Todos os fatores que estão com potência par dentro da raiz quadrada, submetendo-se a uma multiplicação de termos, a gente pode tirar ele do radical, fazendo a divisão entre o índice da potência com o índice do radical, beleza? Então aqui eu teria mais ou menos assim, ó. Distância entre os pontos A e B seria, na verdade, o seguinte. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, olha, eu posso cancelar esse 2 com a raiz. Raiz quadrada do número 2. E aqui ainda tenho raiz quadrada do número 3 ao quadrado. Cancela índice com raiz. Então, meu povo, a distância entre os pontos A e B será dada assim, ó. 2, que é o resultado dessa simplificação. 3, que é o resultado daquela simplificação. E aqui eu tenho o raiz de 2. Ou seja, a distância entre os pontos A e B será de 6 raiz de 2. Se for a unidade de medida em metro, eu vou lá e coloco metro, mas como a questão não disse nada, essa seria a resposta que vem para a gente no gabarito. Beleza? Agora, observe que esse número daqui fica até difícil de você saber qual é o resultado dele. Não é verdade? Mas aí o que você faz? O 72, a raiz quadrada do 72, está entre a raiz quadrada do 64, que é 8, e a raiz quadrada do 91. Opa, do 81, que é 9. Tu percebeu? Então, o que eu tenho certeza é que esse resultado aqui é equivalente a esse resultado aqui, ó. Ele é um número que está compreendido entre 8 e 9. Beleza, Robertão? Se você quiser maior detalhe desse número, é só multiplicar 6 pelo resultado da raiz quadrada de 2 e você vai encontrar esse fator exato aí, ou com uma boa aproximação em casas decimais, visto que o raiz quadrada do número 2 é um número irracional.
Tá beleza? Show de bola. Faz um print da tela aí. Show, show, show. Robertão, meu filho, vamos para a próxima questão? Aí, meu povo, você percebeu que se eu tiver apenas 2 pontos quaisquer, eu posso brincar, eu posso encontrar a distância entre eles utilizando essa equação que nós vimos aí. Se você está com dificuldade de aplicar essa equação ou de lembrar de onde ela vem, vai lá na aula de número 3, galera. Tem toda a informação lá para você poder relembrar esse tema. Eu tenho certeza que seu professor já viu com vocês na sala de aula também. E aqui você vem com a gente aplicando através da resolução de alguns problemas e também vendo isso de forma técnica, tá certo? A gente vai ver aqui algumas questões, uma abordagem técnica também para você treinar, para você brincar, se divertir com esses probleminhas de distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Eu estou demorando um tempinho aqui que eu estava apagando o quadro para vocês e agora eu vou para a questão número 4. Meu povo, essa questãozinha número 4 é uma questão muito linda, é uma questão que eu gosto demais dela. Olha só, após o encerramento de uma aula de anatomia, um estudante decide ir da UPE até o Shopping Tacaruna caminhando. Esses 2 pontos que eu marquei aí, galera, UPE e o Shopping Tacaruna, são pontos aqui da cidade do Recife, tá bom? Então, o mapa do trajeto foi colocado por baixo de uma malha quadriculada cartesiana, de forma que os pontos U tem coordenada 2 e 1 e S com coordenadas 9 e 5, indicassem respectivamente a UPE e o Shopping Tacaruna. Percebeu? Então aí, ó, corta para mim aqui, por favor, Robertão. Eu já vou colocar aqui para você. A questão disse que vale 2 e 1. E S, que é o Shopping Tacaruna, tem coordenadas 9 e 5. Beleza? Já marquei aí, já deixei no quadro registrado para você. Tela geral. Sabe-se ainda que cada unidade no plano cartesiano equivale a uma distância real de 200 metros. Olha que legal! Cada unidade no plano cartesiano equivale a uma distância de 200 metros na medida real. Calcule a distância entre a UPE e o Shopping Tacaruna utilizando esse esquema aí. Olha que legal. Então, Robertão, eu tenho esse mapa. Olha só, UPE coordenada 2, 1. Tacaruna, o Shopping Tacaruna, coordenadas 9, 5. E eu preciso definir a distância entre esses 2 pontos, utilizando aí a ideia da distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Beleza? Então, aí a gente vai aplicar a técnica vista na aula anterior e a técnica de resolução nossa aqui dessa aula. Robertão, vem comigo. Olha só, meu povo. Distância entre os pontos U e S será dada por, olha só, variação em X. Olha o que eu faço. 9 menos 2. Olha, 9 menos 2 ao quadrado, mais variação em Y. Olha o que eu faço. 5 menos 1. Olha, 5 menos 1 ao quadrado. Isso aqui tudo tirando a raiz. Beleza? É só a gente resolver agora essa equaçãozinha, que a gente vai encontrar exatamente a distância entre a UPE e o Shopping Tacaruna. Ainda lembrando, nossa resposta tem que ser feita no final ali, uma regrinha de 3, para a gente entender que cada unidade no plano cartesiano equivale a 200 metros. Tá lembrado disso aí? Então vamos embora. Então, a nossa distância entre os 2 pontos, UPE e Shopping, será de raiz quadrada, olha que legal, 9 menos 2 dá 7 elevado ao quadrado, mais 5 menos 1 dá 6 elevado ao quadrado. Olha que legal. Vou fazer assim, ó. Tu sabes que 7 ao quadrado é 49 e 6 ao quadrado é 36. Então fica assim, ó. Distância da UPE ao Shopping
será igual a 49 mais 36. Então, essa distância da UPE ao shopping será igual a raiz quadrada de 49 mais 36. Vem comigo. 6 com 9 dá 15. Vem 1. 1 mais 3, 4. Com 4, 8. Olha que legal. Raiz quadrada do número 85. Beleza? Então, meu povo, o que eu sei é que se fosse 81, esse valor seria 9. Então, o que eu vou pedir para você fazer? Você pega depois aí uma calculadora e calcula o valor da raiz quadrada de 85. Dá 9, alguma coisa, beleza? Esse 9, alguma coisa, o que você faz? Você depois faz uma regrinha de 3, multiplicando esse fator por 200. E aí você tem a distância aproximada entre a UPE e o Shopping Itacaruna. Eu vou aproximar isso aqui para 9, beleza? Olha, distância entre o shopping e a UPE é de aproximadamente 9 no plano cartesiano. 9, alguma coisa, tá bom? Mas aqui, o que acontece? Eu vou fazer a minha regrinha de 3. Se cada unidade de medida vale 200, 9 vale quanto? Olha, se uma unidade de medida vale 200 metros, então 9 vale quanto aqui, ó? Quanto vale essa medida? Você percebe que é só você fazer uma multiplicação do meio pelos extremos? Ou seja, para você encontrar esse valor desconhecido, que eu vou chamar de distância US, é só você fazer a multiplicação entre 9 e o 200. Ó. Distância US é igual a 9 vezes 200, 1.800 metros. Com certeza, tu coloca o valor aproximado, porque para dar com maior exatidão, você tinha que dar o resultado da raiz quadrada de 85 com a aproximação máxima possível. E como aqui a gente encontrou o resultado aproximado, para você ter uma ideia, eu posso dizer que aproximadamente o shopping e a UPE tem uma distância de aproximadamente 1.800 metros, beleza? E se você quiser ir lá no Google Maps para tentar ver, calculando a distância desse ponto da UPE até o Itacaruna, você vai perceber que vai dar muito próximo desse resultado, visto que existe uma margem de erro aqui pela nossa malha quadriculada. Por exemplo, Robertão, bota aquela malha... Isso. Tu percebe que a malha quadriculada está aqui com valor aproximado, tá bom? Então, a gente não tem a exatidão da aproximação real, tá bom? Então, galera, conta para mim. Matemática é assim. Matemática, a gente, quando vai tabular o dia a dia, a gente não vai se preocupar com o valor exato do resultado. A gente vai ter uma boa aproximação de tudo, tá certo? Robertão, tela geral. Observe, se eu quisesse, por exemplo, medir o comprimento e largura dessa parede aqui que está na minha frente, eu teria uma trena, e essa trena, por mais perfeita que fosse, ela sempre tem um erro. E a gente nunca pode dizer com exatidão que a medida é, sei lá, 4 metros e 32 centímetros, porque sempre tem um erro de medida, tá bom? Então, esse erro de medida, a gente tem que, no dia a dia, dizer assim, olha, essa medida é de aproximadamente, vou supor aqui, 4 metros e 32 centímetros. Então, a gente tem sempre que ter esse julgamento matemático na hora de dizer um valor com boa aproximação. Tá beleza? Tamo junto? Então, vamos para a próxima questão. Trago para vocês agora um probleminha técnico. Enquanto estou apagando aqui o quadro, você vai lendo aí comigo o probleminha técnico. E esse probleminha técnico vai dizer o seguinte. Olha só. Estou acabando aqui de apagar o quadro para você. Robertão está colocando lá na tela geral a questão. E você vem comigo e vai ler assim. Olha só. Sendo A 3 e 1, B 4 e menos 4 e C menos 2 e 2, vértices de um triângulo, classifique-o quanto aos seus lados e ângulos. Percebestes aí 3 pontos? Eu vou pedir que você faça a questão da seguinte maneira. Por gentileza, desenhe um plano cartesiano.
Localiza no plano cartesiano os pontos A, B e C. E a partir dali você já vai começar a perceber o formato desses respectivos ângulos, tá bom? Então, se os três ângulos forem com medidas menores que 90 graus, o triângulo, quanto aos ângulos, é chamado de acutângulo. E se tiver um dos ângulos com abertura maior que 90 graus, você percebe na figura também, você vai poder julgar o triângulo como obtusângulo, beleza? Porém, se o triângulo tem um ângulo de 90 graus, você diz que o triângulo é retângulo. Então, essas aí são as classificações de um triângulo em relação aos ângulos. Em relação aos lados, observe, se os três lados tiverem medidas iguais, o triângulo ele é equilátero, beleza? Lados iguais. Se o triângulo tem dois lados com medidas iguais, ele é isósceles. E se o triângulo não tem lado com medidas iguais, nenhum lado medida igual, você diz que ele é um triângulo escaleno. Então, pegue esses três pares ordenados, desenhe no plano cartesiano e faça o julgamento só pela figura. Em seguida, calcula-se a distância entre os pontos A e B. Você vai ter uma distância daquele segmento de reta. Depois você calcula a distância entre os vértices B e C. Tu tem a distância daquele segmento de reta. E depois tu calcula a distância entre os vértices A e C, encontrando a terceira medida. E aí, se essas medidas forem iguais, o triângulo equilátero. Se forem dois desses lados iguais, você sabe que é isósceles. E se nenhuma medida dessa for igual, você já sabe que o triângulo é escaleno, beleza? Show de bola? Essa questãozinha 5 fica para vocês. Eu tenho aqui uma outra questão que eu queria deixar para você também na aula de hoje. Calcule a distância do ponto P à origem do sistema cartesiano. Robertão, corta para mim, por gentileza. O ponto P, galera, a questão disse que era 3 e menos 4. E a origem do sistema cartesiano, eu vou representar aqui pelo ponto O. Eu vou chamar de quê? Essa origem vai ser exatamente o ponto 0, 0. Então, você vai calcular a distância do ponto P à origem do sistema, utilizando a equação que a gente tem lá na distância dos pontos, como você já sabe, beleza? Tamo junto? Então, vê só. Presta atenção agora que eu vou pedir que você dê uma olhadinha somente comigo na próxima questão, visto que o tempo está sendo contra a gente. Tela geral, Robertão? Pronto, olha só. Eu tenho aí dois pontos sendo apresentados. Ponto A e ponto B. E tem um texto trazendo para você uma situação, um problema. Esse texto diz o seguinte, olha só. Um mapa foi encontrado nas ruínas de uma antiga cidade visitada por piratas saqueadores de ouro. Observando-se com cuidado, dava para perceber duas coordenadas cartesianas com destaque no mapa. O ponto A, com coordenadas 1 e 3, e o ponto B, com coordenadas -2 e 1. Cada centímetro do mapa era equivalente a 600 metros de distância no terreno da antiga cidade. Então, indique a distância em metro entre os dois pontos de referência apresentados no mapa. Você entendeu legal? Então, encontrou-se um mapa. Esse mapa do tesouro indicava ali a distância do plano cartesiano em centímetros. E o primeiro ponto está localizado no par ordenado 1, 3. E o segundo ponto no par ordenado -2, 1. E a questão pede essa distância lá no plano cartesiano. Só que cada centímetro equivale a 600 metros lá no terreno real. E aí você faz a distância entre os pontos A e B e depois joga naquela regrinha de 3 para encontrar a distância real naquele terreno da cidade entre esses dois pontos de referência apresentados no mapa. Beleza? Tamo junto. Você pode fazer esse probleminha também, enviar para mim, @prof.walterpessoa, que eu vou mandar aí a correção dele para você. Robertão, meu filho, infelizmente, nosso tempo acabou e a gente vai se despedir da galera hoje. Aproveita bem, galera, esse restante de dia, terça-feira de carnaval. Quarta-feira, relaxa mais ainda.
porque aqui em Pernambuco, na quinta-feira, voltaremos às aulas. Mas amanhã você continua com aula aqui da Educapé. Tá massa? Robertão, meu filho, abração. Danley chega batendo, valeu. Valeu. Tchau, tchau, galera.